Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Celso Medeiros e mais uma vez eu quero meditar com você no que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Eu quero te perguntar, qual é o valor que você dá para a obra de Deus, para o evangelho que veio para te salvar? Qual é o valor que você dá para as coisas do Senhor? Eu quero ler para você um texto bíblico e aqui também trazer até você uma reflexão para que você possa, aleluia, refletir um pouco como é que você tem tratado a obra do Senhor, a casa de Deus. Hebreus, capítulo de número 11, a galeria dos heróis da fé. Nós vamos ler o versículo 32, que diz assim: E que mais direi? Falta-me-ia tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escarnários e açoites até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, aqui nós estamos falando, até o texto diz, a epígrafe, heróis da fé, ou a galeria dos heróis da fé. Aqui vai nos falar de homens e mulheres que abriram mão de seus sonhos, que abriram mão de suas famílias, de suas posses, de suas riquezas, para que em nome da sua fé, eles falassem em nome de Deus. Para estes homens, a obra do Senhor e servir a Deus era mais valioso do que um palácio. Era mais valioso, aleluia, do que ter todas as riquezas da terra. Homens como Moisés, que deixou de ser o príncipe do Egito para se tornar um fugitivo, para obedecer a palavra de Deus. Homens como Davi, que mesmo olhando para si, se vendo pequeno e fraco diante daquele gigante, ele não teve medo, aleluia, de lutar e defender o nome do seu Deus. Homens como Jefté, que entregaram a sua própria filha em sacrifício vivo ao Senhor. Homens que, se nós fôssemos citar aqui, seriam muitos. Gideão, Baraque, Samuel, Davi, tantos e tantos e tantos profetas que nós sabemos que viviam por obediência ao Senhor, que andavam, aleluia, diante de Deus, e por obedecerem a Deus, por viverem em obediência ao Senhor,
aleluia, eles passaram por muitas tribulações. Eles enfrentaram muitas batalhas. Eles, aleluia, foram humilhados, perseguidos, caluniados, queimados, presos, açoitados, cerrados, de todas as formas de humilhação que você possa imaginar. Mas o que eu acho lindo, meu irmão, é que nenhum deles negou a sua fé em Deus. Que nenhum deles deixou a sua fé, que nenhum deles abandonou a sua fé, que nenhum deles virou as costas para o Senhor. Pelo contrário, eles morriam em nome do Senhor. Nenhum deles deixou de fazer por Deus aquilo que era a ordem do Senhor, ainda que isto lhe custasse um braço, uma perna, um olho, ou até mesmo a sua própria vida. Eles não deixavam de fazer, porque a sua fé dizia: é para Deus que você está fazendo, é por Deus que você está fazendo. Aleluia! Muitos, meus irmãos, a maioria deles morreram e não viram a promessa da salvação, e não alcançaram a promessa do Messias, de ver o Messias, de ver Cristo, de ver, aleluia, a salvação do povo de Israel. E Deus diz na palavra, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Irmãos, você tem noção disso? Estes homens morreram, estes homens padeceram, derramaram sangue por amor desta obra, por amor do Evangelho, para que esta palavra chegasse até mim, chegasse até você, para que o Evangelho de Cristo pudesse ser anunciado aos quatro ventos deste mundo, para que a palavra de Deus fosse anunciada aos corações aflitos e angustiados. A minha pergunta é: qual é o valor que você dá para a obra de Deus? Qual é o lugar que a obra de Deus ocupa na sua vida? Qual é o lugar, aleluia, que a tua igreja ocupa na tua vida? Qual o espaço que você dá para a tua igreja? Irmãos, esses homens aqui, eles vendiam tudo que tinha. Eles abriam mão das suas riquezas, das suas famílias, para mostrar a sua fidelidade a Deus. O compromisso que eles tinham com o Senhor era tão grande, irmãos, tão grande, que alguns deles foram transladados sem que pudessem ver a morte. Esses homens viviam prontos ao serviço do Senhor. E a minha pergunta é: qual é o valor que você dá para o homem de Deus que ora pela sua vida, que passa noites e noites inteiras orando por você, que jejua, que quando você precisa, você recorre a ele dizendo: pastor, ore por mim? Qual é o valor que você dá para aquela portinha aberta, que a Bíblia diz que é a porta da esperança para o mundo, a porta de escape, a cidade de refúgio, lugar onde você tem comunhão com o teu Deus? Qual é o valor que você dá para aquela igreja aonde Jesus te chamou, aonde Jesus te levou para conhecer o Evangelho? Qual é o valor que você dá para o ministério que Jesus colocou nas tuas mãos, seja ele qual for? Qual é a dedicação que você tem pelas coisas do Senhor? Talvez, meu irmão, você se apegue a Deus e busca ao Senhor com fervor somente nos momentos de aflição da sua vida. Talvez você só se dobre diante do Senhor quando as coisas começam a ficar ruins para você. Eu quero dizer para você, meu irmão, que desse tipo de gente, o Senhor,
aleluia, está vendo desde o princípio do mundo. Mas Deus não está procurando homens e mulheres que o procuram só na hora da dificuldade. Deus está procurando pessoas como estes homens aqui, ó, que para eles o maior valor que eles tinham era Deus. Se Deus fazia na vida deles, se Deus fazia na vida deles, aleluia, eles glorificavam o Senhor porque o Senhor fazia. Quando o Senhor não fazia na vida deles, eles glorificavam o Senhor por se viam, aleluia, como dignos de padecer sofrimentos por amor do Senhor. Estes homens, a Bíblia diz que a terra não era digna destes homens. Irmãos, nós estamos no tempo da graça. Nós temos a liberdade de culto, nós podemos ir na igreja, nós podemos cantar, nós podemos andar pelas ruas e praças anunciando o evangelho, nós podemos visitar hospitais, cadeias, orfanatos, nós podemos andar pelas ruas evangelizando, anunciando a palavra de Deus, porque estamos num país livre, onde nós podemos fazer isso. Mas as pessoas não dão valor. Nos dias de hoje ainda, meus irmãos, países como na Filipina, no Afeganistão, Suriname, países que ainda estão dentro da janela 1040, chamado lugar onde o evangelho ainda não é aceito, onde o islamismo domina, aonde para falar de Jesus Cristo você está colocando a sua vida em risco. Aquelas pessoas dariam tudo que têm para ter uma Bíblia como essa que você tem na sua casa e que não lê. Aquelas pessoas dariam tudo o que têm para ter esta igrejinha humilde que você tem na tua cidade e não vai. Para ter este pastor que você às vezes, ao invés de abraçar, você critica, para estar lá, para orar por ele e por ela. As cidades, meus irmãos e irmãs, aonde pessoas dariam tudo para ouvir a palavra de Deus, para ter um homem de Deus orando por elas e anunciando a palavra a elas. Aí você me pergunta, por que será que Deus não me ouve? Por que será que os milagres não acontecem na minha vida? Será que eu preciso te responder, meu irmão? Será que eu preciso te responder, minha irmã? Qual é o valor que você dá para a obra que Jesus te colocou nela? Talvez você esteja como Timóteo. Quando Paulo diz para ele, eu me lembro de você chorando pelas almas. Eu me lembro de você chorando, buscando o Espírito Santo. Eu me lembro de você jejuando, gemendo e chorando na presença do Senhor em busca. Abriaçudiaramahas, alabacalabassuri me cantarabacheia. O Senhor diz para você, desperta, desperta. Ei, desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, é hora de acordar. Você está trocando o que é prioridade para a sua vida para o que é passageiro. Você precisa trabalhar, lógico que precisa trabalhar. Você precisa cuidar da sua família, lógico que você precisa cuidar da sua família. Meu irmão, mas o tempo que você tem para servir a Deus, sirva ao Senhor, mas sirva mesmo o Senhor. O tempo que você tem para fazer para o Senhor, faça de verdade para o Senhor. Separe algo de valor para entregar para Deus. Não seja como os hipócritas que só buscam o Senhor quando precisam. Jesus não é Doril, meu irmão, que você só toma quando está com dor de cabeça. Jesus é algo de valor, o Evangelho é algo de valor, a igreja que você congrega tem valor. Por isso,
Reflita nesta palavra. Eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado e santo, abençoa, meu Deus, cada um dos irmãos que estão recebendo esta oração e que eles sejam abençoados pelas tuas mãos. Assim, meu Deus, eu oro e abençoo cada um deles no nome de Jesus. Amém? Irmão, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o teu joinha, né? Aperte também o sininho da notificação para que você receba as mensagens, as orações que todos os dias